Olá! Na aula de hoje vamos dar um passo importante dentro do nosso curso, pois vamos acessar um banco de dados. Precisamos entender um pouco do mapeamento objeto relacional. Do lado do nosso banco, geralmente nós temos um mundo relacional. Do lado do mundo Java, nós temos um mundo orientado a objetos. Precisamos entender como mapear objetos dentro do mundo relacional. E esse é um dos objetivos da aula de hoje. Precisamos também ver como construir um projeto Spring Boot com as dependências para acessar um banco de dados. Vamos usar nessa aula, nesse curso, o banco de dados Derby, que é um banco de dados que vem junto com Java. É um banco simples para testes e desenvolvimento. Geralmente ele não é usado no modo produção. Vamos ao nosso Visual Studio Code ver como construir nessa primeira etapa da nossa aula um projeto Spring Boot com essas dependências. Para você que não lembra como construir um projeto Spring Boot aqui dentro do Visual Studio Code, temos Ctrl+Shift+P, Spring Initializer, Generate a Maven Project. Vamos escolher aqui o nosso projeto, linguagem Java. Aqui vai ser o grupo ID, que é o pacote da nossa aplicação, do nosso projeto. O nome do nosso projeto, aula 04. A versão do Spring Boot, estou sempre usando a última versão. E aqui as dependências do nosso projeto. Já usamos nas aulas anteriores o Spring Web, o DevTools, o TimeLeaf. Vamos usar na aula de hoje o JPA, o Spring Data JPA, ele que faz o mapeamento das nossas classes com as nossas tabelas. O Apache Derby, que é o nosso banco de dados para testes e desenvolvimento. E o H2, que é um outro banco de dados similar ao Derby. Porém, do H2, só vou querer usar a interface de gerenciamento que ele tem. No total, são 6 dependências. As 3 dependências das aulas anteriores, Web, Spring Web, DevTools e TimeLeaf. E as 3 novas dependências da aula de hoje, o JPA, o Spring Data JPA, o Apache Derby e o H2. A próxima etapa é o local onde nós vamos salvar o projeto. Vou colocar dentro aqui da pasta do meu workspace. Vou adicionar esse projeto ao meu workspace. Finalmente temos dentro do nosso workspace o aula 04 com as dependências necessárias para acessar o nosso banco de dados. A nossa próxima etapa é construir uma entidade JPA. Uma entidade é uma classe Java normal que tem anotações e através dessas anotações nós vamos fazer o mapeamento com uma tabela no nosso banco de dados. Vamos ver como construir essa entidade e como fazer um mapeamento entre uma classe e uma tabela. A próxima etapa é construir uma nova pasta, um novo diretório, chamado entidade. Dentro desse diretório, vou construir uma nova entidade chamada aluno.java. Vamos codificar a nossa classe aluno com 3 atributos. A matrícula, o nome e o curso do aluno. Precisamos também definir os nossos gets e os nossos sets. Sempre gosto de colocar também o toString nas nossas classes.
A nossa classe aluno é uma classe Java como outra qualquer. Precisamos fazer agora uma anotação para mapear essa classe com uma tabela do banco de dados. Para fazer isso, são duas novas anotações. @entity. O @entity indica que a nossa classe aluno é uma entidade JPA. Toda entidade do JPA possui um mapeamento com alguma tabela do nosso banco. Teremos, do jeito que foi codificado aqui, a tabela aluno. E do lado do mundo Java, a classe aluno. O @entity mapeou a classe aluno com a tabela aluno. Como você deve saber, todas as nossas tabelas devem possuir chaves primárias. Precisamos indicar dentro da nossa classe aluno qual atributo de aluno vai ser chave primária. Nesse caso, vamos mapear o atributo matrícula como chave primária através da anotação @id. Veja como isso funciona. Antes do atributo que vai ser chave primária, vou fazer aqui a anotação @id do Javax persistência. Isso sinaliza para o JPA que o atributo matrícula será chave primária na nossa tabela aluno no nosso banco de dados. As duas anotações básicas para mapear uma classe com uma tabela são @entity antes do nome da nossa classe e @id antes do nome do nosso atributo que vai ser chave primária da nossa tabela. Precisamos fazer ainda mais uma pequena modificação na nossa entidade, marcar ela como serializable. Isso é solicitado dentro do JPA, que todas as entidades sejam marcadas com essa interface. Todas as vezes que marcamos uma classe como serializable, precisamos definir o serial ID. Vou adicionar o default serial version ID para a nossa classe aluno. Finalizamos o mapeamento da nossa classe aluno com a nossa tabela aluno. Usamos duas anotações, o @entity antes do nome da nossa classe e o @id antes do nome do nosso atributo que vai ser chave primária na nossa tabela aluno. Precisamos também marcar aqui a nossa entidade como serializable e isso é solicitado dentro do JPA. O nosso próximo passo é construir um repositório do JPA. Vamos ver como fazer isso dentro do nosso projeto. Vou construir uma nova pasta chamada repository. O próximo passo é construir a interface aluno repository. Interface, não é uma classe. E a interface aluno repository, ela vai estender de JPA repository. Aqui eu vou escolher interface e não uma classe. E vou herdar de JPA repository. Faltam acrescentar mais duas informações dentro do nosso aluno repository: o nome da nossa entidade e o tipo da nossa chave primária. Entidade aluno, tipo da chave primária é do tipo integer. Temos que importar aqui a classe aluno. Finalizamos. A nossa interface aluno repository já tem muito código pronto e isso é muito bacana, pois ganhamos tempo dentro dos nossos projetos. Já podemos salvar, remover, pesquisar alunos e isso já sincroniza automaticamente com o nosso banco de dados.
O próximo passo é configurarmos as informações do nosso banco de dados, informações do tipo usuário, senha, URL de conexão. Essas informações elas podem ficar dentro do arquivo Application Properties e este arquivo já está configurado e criado dentro do seu projeto Spring Boot. Vou abrir aqui o arquivo Application Properties e vou colar aqui as informações e configuração do nosso banco. No total foram 5 propriedades definidas. Na linha 1, o dialeto do nosso banco. Na linha 2, o driver do nosso banco. Cada banco tem o seu driver. Na linha 3, o usuário do nosso banco. Não precisamos definir senha, a senha vai ser em branco. Na linha 4, a URL de conexão do nosso banco. Cada banco também possui a sua URL de conexão. E na linha 5, para construir automaticamente as tabelas dentro da nossa aplicação. Vou dar uma dica super importante para você agora. Sempre copie essas propriedades nos seus projetos, pois caso você digite algo errado, possivelmente não vai funcionar. Vou deixar essas propriedades na descrição desse vídeo e você também pode consultar essas propriedades lá no nosso GitHub. Combinado? Sempre copie essas informações, essas propriedades no seu projeto para não cometer erros de digitação. Já podemos executar o nosso projeto e verificar se o banco e a tabela aluno foram construídos corretamente. O nome do nosso banco é dbaluno e isso foi definido dentro do arquivo Application Properties na linha 4. Veja o lugar que eu fiz isso dentro desse exemplo. Aqui na linha 4 temos a nossa URL de conexão. Na URL de conexão temos o nome do nosso banco, que é construído automaticamente ao executar a nossa aplicação. O nosso banco chama-se dbaluno. Vou executar esse projeto e verificar se o dbaluno é construído corretamente, o nosso banco de dados, e se a tabela aluno também foi construída corretamente com as suas 3 colunas, matrícula, nome e curso do aluno. Recomendo sempre olhar as informações no console para ver se tem aqui alguma coisa errada, alguma coisa estranha na execução do seu projeto. E informações úteis como essa, no qual foi identificado que temos um JPA Repository dentro dessa aplicação, que é o nosso aluno Repository. Temos também o caminho para acessar o nosso H2 Console, H2 Console, dentro da nossa aplicação. Para acessar o H2 Console, temos que digitar localhost 2.8080 H2 Console. Antes de você se conectar ao seu banco dbaluno, verifique se essas informações estão batendo. Generic Derby, Embed, o driver, o nome correto aqui do banco, dbaluno, o usuário root e, no nosso caso, nós não temos uma senha para o nosso banco de dados. Ao se conectar ao H2 Console, temos acesso a essa interface bastante simples, no qual podemos executar algumas consultas por aqui e ter acesso à nossa tabela aluno, que está aqui do lado esquerdo. Dentro da nossa tabela aluno, temos as nossas 3 colunas, matrícula, curso e nome, e isso foi feito em função do mapeamento que realizamos na nossa classe aluno, na nossa entidade aluno. Nesse momento, temos o nosso projeto construído com as suas dependências. Temos a nossa entidade aluno, temos também o nosso aluno repository. Foi também construído o nosso banco de dados dbaluno com a nossa tabela aluno. O que eu vou fazer agora é alguns inserts na tabela aluno para poder consultar esses alunos dentro da nossa aplicação Spring Boot e poder apresentar esses alunos em uma tabela HTML. Vamos ao código.
Vou colar aqui 3 inserts e vou deixar também esses inserts na descrição desse vídeo e lá no nosso repositório. Vou executar os 3 inserts. Já temos 3 alunos cadastrados. Vou fazer uma consulta desses alunos. Finalizamos essa etapa. Temos o nosso banco, a nossa tabela com dados populados dentro de um aluno. A próxima etapa é definir as demais camadas da nossa aplicação. O nosso template, o nosso controller, o nosso service. E com isso fazer chamadas para requisitar alunos da nossa base de dados. Vou construir aqui a nossa camada de serviço. O nosso controller. Vou definir a nossa classe de serviço. Na nossa classe de serviço, eu marco ela como service. E na sequência eu vou fazer a injeção do nosso repositório, do nosso aluno repository. Na sequência, vou codificar um método que devolve todos os alunos para o controlador. A próxima etapa é devolver todos os alunos através do nosso repositório. Finalizamos a nossa classe de serviço. Vamos agora definir o nosso controlador. Como o controlador usa o serviço, eu vou injetar o nosso serviço aqui na linha 8. Agora eu vou construir um método que devolve todos os nossos alunos para o nosso template. Precisamos definir o nosso modelo para o nosso Modern Enview, que será a nossa lista de alunos. E os nossos alunos serão retornados através da nossa classe Aluno Serviço. A última etapa é fazer o get mapping para o mapeamento da nossa requisição. O nosso controlador já está finalizado. Temos que construir o nosso template que vai ser responsável em apresentar todos os nossos alunos.
Nesse template vamos ter uma tabela e vamos ter uma linha dessa tabela. Dentro do TR vou usar o for each do TimeLeaf para poder apresentar todos os nossos alunos. A próxima etapa é definir cada uma das colunas dessa tabela: matrícula, nome e curso. Agora só não resta executar essa aplicação e verificar se os 3 alunos serão apresentados dentro desse template. A nossa requisição dentro do controlador é /alunos. Temos os nossos 3 alunos apresentados conforme esperado e esses 3 alunos vieram da nossa base de dados, a nossa base de dados Derby. Finalizamos nossa aula de hoje. Apresentei diversos conceitos importantes que serão usados até o final do nosso curso. Mostrei como configurar um projeto Spring Boot para acessar banco de dados, quais são as dependências necessárias e como configurar o usuário, a URL, o driver. Mostrei como definir uma entidade do JPA, como construir um repositório JPA Repository e reunir tudo isso para mostrar alunos cadastrados na nossa base de dados dentro de um template, dentro de um HTML. Até a nossa próxima aula.